Folha TV, apoio Plainge. É um dos assuntos do momento. Muitos trabalhadores estão entrando com ações na justiça para pedir a correção do FGTS. O Folha TV entrevistou uma advogada trabalhista e explica melhor para você. As ações contra a Caixa Econômica Federal começaram depois que o Supremo Tribunal Federal definiu que a TR não pode ser usada como índice de atualização monetária em análise de precatórios. A partir daí, surgiu questionamento sobre a aplicação da taxa ao FGTS. Segundo a Caixa, desde o ano passado foram ajuizadas cerca de 29 mil ações sobre a correção do FGTS. Em mais de 14 mil, a decisão teria sido favorável ao banco. Essa advogada trabalhista concorda que a tese é defensável, tanto que o escritório já deu entrada em várias ações e aguarda resultado. O único caminho é a justiça mesmo? Infelizmente é, porque o governo não reconhece essas perdas, que poderia reconhecer administrativamente, fazer o pagamento. Em razão disso, apenas o judiciário pode reconhecer e determinar que sejam pagos. Então, a senhora esclareceu aí que também é preciso se pensar e calcular que a decisão pode ser desfavorável e que o trabalhador pode ter um custo também? Exato. O trabalhador tem que ter cuidado quando ele ajuizar a ação, ele demonstrar que ele é pobre juridicamente falando e que ele não tem condições de arcar com despesas processuais e custas. Porque caso ele não comprove isso, ele poderá ser, e a ação for improcedente, ele vai ter o custo de despesas processuais e honorários de sucumbência. Para a gente entender melhor, em 2013, a defasagem da remuneração do FGTS foi de 27 bilhões de reais. A correção ficou em 3,19%, 0,19% pela TR e mais 3%. A inflação pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 5,91%. O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, em 5,58%. Desde 1999, as perdas somariam 201 bilhões de reais, 101,20% de defasagem sobre os valores depositados. Para os trabalhadores que recorreram à justiça, as decisões já começaram a sair, algumas favoráveis, como em Foz do Iguaçu, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e também em Minas Gerais. O entendimento foi que a Caixa Econômica Federal deveria fazer o reajuste do FGTS acima da inflação, e isso retroativo a 1999. Mas, como é uma decisão em primeira instância, ainda cabe recurso. No entanto, a advogada lembra que já houve decisão a favor da Caixa Econômica e do governo, contra os trabalhadores. E, nesse caso, há um custo. O trabalhador tem que ter cuidado quando ele ajuizar a ação, ele demonstrar que ele é pobre juridicamente falando e que ele não tem condições de arcar com despesas processuais e custas. Porque caso ele não comprove isso, ele poderá ser, e a ação for improcedente, ele vai ter o custo de despesas processuais e honorários de sucumbência. Apesar disso, ela reforça, não há outro caminho a não ser recorrer à Justiça Federal. O único caminho é a justiça mesmo? Infelizmente é, porque o governo não reconhece essas perdas, que poderia reconhecer administrativamente, fazer o pagamento. Em razão disso, apenas o judiciário pode reconhecer e determinar que sejam pagos. Para quem pretende ingressar com uma ação, basta ter tido registro em carteira a partir de 1996. As decisões favoráveis, elas têm sido dadas baseadas em quê? Elas têm sido dadas baseadas no seguinte fato: os depósitos de fundo de garantia, eles são corrigidos pela TR.
E a TR, ela não tem representado realmente a reposição inflacionária dos depósitos. E a lei garante isso, certo? Então, com base nessa situação, houve, por exemplo, o mês de setembro de 2012, em que a TR foi negativa. Então, em face disso, demonstrou-se que efetivamente, sendo a TR negativa e havendo inflação naquele mês, a TR não recompõe o poder aquisitivo da moeda. Então há uma defasagem por conta da TR não compor a inflação. Então é por isso que o entendimento tem sido que tem que ser o INPC mais os juros legais. Alguns sindicatos estão se mobilizando para ingressar com ações na Justiça. O Sintrol, Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Londrina, é um deles. Dos cerca de 1.300 associados, 700 assinaram o pedido. A indicação é que as ações do FGTS elas têm essa diferença de entendimento do ponto de vista jurídico, por conta dessa decisão recente do STF em relação aos títulos de precatórias, indicam também a aplicação em relação às contas do FGTS. Então, as entidades sindicais, as centrais sindicais, estão se movimentando no sentido de ajuizar essas ações na cobrança, né, da diferença dessa correção das contas do FGTS. Então, a indicação, pelo menos do sindicato dos rodoviários, é de que os trabalhadores, por nós representados, procurem a entidade sindical para que movimente processualmente a Caixa, no intuito de ver essas contas corrigidas. Entre ganhar e perder, o advogado calcula que a probabilidade é a mesma, 50%. Caso assim, para quem está entrando com essas ações, tem que estar ciente de que o resultado não vai sair amanhã, né? Veja, uma ação, como eu já disse, é uma ação demorada porque trata de uma conta. Quando a gente fala conta do FGTS, não é a conta do fulano, é uma conta de todos os trabalhadores que tem aproximadamente 400 bilhões de reais nela depositados. Então, cada percentual de reajuste de condenação para o governo representa um volume muito alto de recurso. Então, essa preocupação também vai chegar na mão dos julgadores e provavelmente isso vai se delongar aí por longo tempo. Para tentar melhorar as chances, o sindicato está dando entrada em ações coletivas e também individuais. Já existe jurisprudência que indica que as entidades sindicais não são legítimas para atuar de forma coletiva para tratar das questões ligadas ao FGTS. Por isso o sindicato indica e está ajuizando as ações de forma coletiva, né, como substituto processual, mas também tem feito as ações de forma individualizada, exatamente para garantir e que as ações elas concorram de forma paralela, mas para garantir eventual direito aos trabalhadores. O resultado final, ele calcula, deve demorar de 5 a 15 anos. Não dá para ter pressa. De qualquer forma, o advogado acredita que a repercussão do caso pode pressionar o governo a rever a correção do FGTS. Eu acho que o governo, no intuito de segurar eventual prejuízo às contas, né, da Caixa por conta dessas correções, eu acho que prudentemente deveria sentar com as centrais sindicais e tentar achar uma composição para o futuro, né? Então, para que se evite maiores prejuízos, porque o governo hoje ele usa dos valores das contas do FGTS para financiar a casa pública, né, o sistema habitacional. E ganha juros, do nosso ponto de vista, um pouco mais módicos por conta do programa Minha Casa Mais Minha Vida, mas não remunera aquela conta de forma adequada.